Obrigado, irmãos, pelos hinos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que tem nos dado e a presença dos irmãos e visitantes aqui no nosso meio. Então, aqui no capítulo 5 de 2 Reis, vocês podem ver que está escrito a cura do leproso Naamã. Naamã, você vê que a Bíblia fala aqui, nesse texto que vamos ler, ele era um general do exército do seu senhor, quer dizer, do seu chefe, patrão, da sua nação. Ele era general, tomava conta de bastante soldado, mas só com toda a qualidade que ele tinha, profissional, um homem bem da classe alta, um comandante, que comandava o exército, com tudo isso que ele tinha, mas ele era leproso, cheio de lepra. Então quer dizer que numa pessoa cheia de lepra, fisicamente, não é fácil. Ele pode ser um general, ele pode ser um capitão, mas era leproso. Mas a pior lepra que tem, irmãos, é o pecado. A lepra física tem cura. E ele era da Assíria. E na nação de Israel tinha um profeta que curava, mas Deus que cura. Aí, esse Naamã, ele com a turma dele, os soldados, eles raptaram uma menina da outra nação de Israel para trabalhar, vamos dizer assim, de escravizada na casa da mulher desse Naamã. E essa menina, trouxeram ela à força. Vocês vejam bem, e essa menina, ela teria todos os motivos para ela trabalhar contrariada naquela casa, emburrada. Vocês imaginam só uma pessoa te sequestra, você tem que fazer um serviço que não é contra a sua vontade. Você vai na marra, rouba, você leva lá. Você vai trabalhar contente? Difícil, né? E ela olhava para o patrão dela, chamava de senhor, ela olhava para ele e ela sentiu pena com tudo que ele tinha feito um mal para ela. Veja só, que quer ser um servo de Deus. Com tudo que ela olhava para ele, que a situação, ele é o patrão dela, o senhor dela, cheio de lepra, aquele sofrimento. Ela falou assim para a patroa, a senhora dela: senhora, se o meu senhor fosse procurar cura lá na terra, lá de onde tinha tirado ela, lá eu conheço alguém, ele conhece, que curava a lepra dele. Então, aí a mulher falou para o senhor dela, Naamã, e ele falou para o chefe dele. Falou: eu conheço alguém que conhece alguém que resolve esse problema meu, que conhecia a menina, ele está dizendo. É lá de Israel. E as nações não eram amigas, inimigas. Bom, aí o que fez? O patrão dele enviou Naamã com uma equipe, aí com ouro, com presente, com tal, para querer comprar o homem lá.
lá na Síria, da Síria para Israel. Ou daqui, estranhou. O homem lá da terra, de onde foi sequestrada ela. Vamos falar, que ele está buscando alguma ocasião para me pegar. Você vendendo a cidade de inimigo. Prefeito com outro prefeito. Se manda o outro falar, está arrumando uma oportunidade de me pegar no pulo, vamos dizer assim. Eu acho que tem alguma coisa para vender? Mas vamos ler a história que aí vamos saber melhor isso. Então no versículo 1 diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. Então esse homem, viu, contando com ele aqui, ó, general do exército do rei da Síria. Era um grande homem de posição, respeitado, diante do seu senhor, do rei, que era patrão dele, chefe dele. E de alta estima, estimava ele. Fala que porque por meio dele, de Naamã, que ele é o general do exército, ele falou que o Senhor teve vitória da Síria, ganhou na batalha, na guerra. E era este homem valoroso, fala aqui, em extremo. O valor era extremo. Porém, só tem um porém, era leproso. E a lepra no Antigo Testamento era um tipo da condição espiritual do homem não regenerado. E não havia na terra cura para a lepra, para esse tipo de lepra assim. E também não há cura para o pecado hoje. Hoje a pior lepra é o pecado. Não há cura para o pecado sem aceitar o sacrifício de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há cura. Essa é a lepra pior. Você já nasce defeituoso com essa lepra. Pode ser valoroso, pode ser um homem de capacidade, pode ser um homem bem, de muito dinheiro, de fama, de tal, etc, etc. Mas tem a lepra do pecado, que não tem cura, vai para o inferno, vai morrer, se morrer sem Cristo. E Naamã não podia salvar da lepra física, e muito menos da lepra espiritual. A lepra que herdou de quem? De Adão e Eva. E assim também acontece com milhões de pessoas, ou bilhões, no mundo, que acredita com o seu estado, quer dizer, seu status, posição, significa algo diante de Deus, não significa nada. Absolutamente nada. No 2, e da Síria tinha saído tropas, tinha saído da Síria, tinha saído tropas armadas, e tinha levado presa uma criada ainda pequena da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã, como empregada da casa, e fiel e amorosa. Então o Espírito Santo, que a Bíblia, quando está falando, é o Espírito Santo falando, nem sequer dá um nome, mas vamos dizer como uma escrava presa. Então essa menina, ela tinha sido muito fácil de ter sentido amargurada, viver com a cara fechada, o rosto fechado, de poucos amigos, zangada. Primeiramente, não tem motivo, mas acontece isso para com Deus.
de Deus ter permitido que tinha tirado ela da família dela para levar ela para lá. Ser levado ela para a terra, tirado ela da família dela para ela ser cativa, presa, saindo da sua terra, de sua família, e feito uma escrava lá na Síria. Mas ela não manifestou nenhuma destas mau testemunho, nessas características. Ela reteve o seu testemunho, que muitos deveriam hoje reter o seu testemunho na hora da dificuldade, na hora de ser humilhado. Mas só que ela ficou em silêncio. Veja o exemplo dela. Ela deixava tudo nas mãos de Deus. Confiava em Deus. Então nós, às vezes, quando nós vemos nessa situação, a primeira atitude do cristão deve ocorrer a Deus. Coisa que não está no nosso alcance. Quando está no nosso alcance, Deus quer que nós procura, quer que nós corre atrás. Mas quando não está. E esta, falando da menina, ela disse para a sua senhora. Irmão Félix, alguém lembra como é que o irmão Félix lia essa palavra senhora? Lembrei agora. Senhora. O irmão Félix, ele disse para a sua senhora: se rogasse ao meu senhor, ao profeta que está em Samaria, ela falou em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então ele falou para a senhora, para ser sua senhora, sua patroa: olha, se a senhora pedisse para ele, para o meu senhor, para o patrão, rogasse ao meu senhor, ao profeta que está lá na minha terra, ele restauraria, ele curava da lepra. Ela disse isso. Ela diz assim: eu conheço alguém que sabe o que pode fazer por ele. Quer dizer, curar. Ela falou. 4. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou dizendo: olha, como é que Naamã falou para o patrão dele? Assim e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei carta ao rei de Israel. E ele, Naamã, partiu, pois, levando consigo 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro e 10 mudas de veste. Olha bem. Então Naamã, ele entrou e disse para o Senhor Ben-Hadad, o rei da Síria, o poderoso. Ele já confiou o quê? Em bens materiais, em bens terrenos. Olha, vejam bem, quase sempre, nos dias de hoje, o homem sempre tentando comprar a graça de Deus, quando na realidade ela não está à venda, é de graça. Tudo é um presente gratuito de Deus, está em João, capítulo 3, versículo 16. E os homens hoje, as religiões, querendo comprar a salvação de Deus, com coisas materiais, com obra da carne. Então veja só que a confiança no próprio homem. Ele levou a carta, olha,
O rei daqui, o patrão dele enviou uma carta, para poder que o rei lá respeitasse. Opa, carta de rei para rei. Para o rei de Israel, o rei lá da Síria, que dizia assim, a carta dizia assim, ó, logo, quando chegar a ti esta carta, quando chegar a ti esta carta, falando para o rei, saberás que eu enviei. O cara falou, eu enviei. Aí vai ter valor. Opa, é o rei lá que está mandando, ele que está pedindo. Eu que enviei a ti, a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Confiança no eu, no próprio homem. E logo que o rei de Israel leu a carta, olha a atitude do rei de Israel. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que mate e dê a vida, para que este envie a mim, para que eu cure um homem da sua lepra? Considerai isto agora, e vede como busca ocasião para mim. Ele falou, considera isso agora. Você analisa bem que este rei aí não está buscando ocasião, alguma oportunidade para me armadilha. Olha, irmãos, infelizmente, muito na igreja moderna, nos dias de hoje, estão tratando de evangelizar o mundo por meios políticos. Por quê? Os políticos, na campanha, eles prometem, vamos resolver o problema da água, está faltando água, vamos resolver o problema da saúde, e vai. Então, e a igreja moderna, elas, em vez de estar prometendo que Jesus cura a alma, promete, eu vou prometer na palavra de Deus que quem crê em Jesus é salvo da condenação eterna. Não, elas prometem prosperidade física. É política isso aí, as igrejas. Uma coisa que não cumpre. As igrejas prometem casamento, melhorar a sua família, o casamento. A igreja promete tantas coisas interessadas no dinheiro, o dinheiro que fala alto, né? Se der o dízimo, ninguém vai negar isso, que a Bíblia fala que você semear, você se fará. Mas não é que a gente fala, eu vou dar o dízimo com intenção de ser abençoado. Não. Tem que ser todas as coisas por amor. Mas isso promete assim, para poder, se você dá 100, você vai receber um milagre que vale 100. Se der mais, é mais. É uma coisa assim. Esse meio são inúteis. As igrejas verdadeiras, as igrejas humildes, que usa a palavra de Deus, ela prega a cruz, ela prega sofrimento, o sofrimento de Cristo, porque Cristo nos salva nesta vida, não é na vida futura. Não devemos deixar para a vida futura. O crer em Jesus tem que ser agora. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde.
Então, voltando aqui, então, ele estava tentando estabelecer um tipo de filosofia, ou as igrejas também, vamos dizer assim, na idade que nós estamos, ou para frente, do cristianismo, o cristianismo moderno. Não é o cristianismo da Bíblia. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que você aceitar Jesus Cristo, que você fazer, que você fazer parte de uma igreja, você vai prosperar. Deus abençoa. Eu vejo na minha vida, eu vejo na vida dos irmãos. Os irmãos, a bênção maior é a bênção da salvação. Ser um filho de Deus, herdar os céus. O evangelismo é levado através da pregação do evangelho e por nenhum outro meio. Vamos ver Mateus, evangelho, depois nós voltamos aqui. Aqui tem dificuldade, não vai. Mateus, capítulo 16, versículo 15, e depois 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Mateus 16, 17. Falando do evangelismo. Como é que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Então, versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. E outro pode ficar lá em 1 Coríntios que eu falei. 1 Coríntios 1, 17 ou 18. Eu vou ler o versículo 17. Então, respondendo, Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Mateus 16, 15. Disse-lhes ele: Eu vos digo, quem dizer que eu sou? Respondendo Simão Pedro: Não és, irmão, desculpa, é outra passagem, eu fiz confusão aqui. Mas vamos ver 1 Coríntios, Evangelho de Marcos 1, 17. Olha aqui. Evangelho de Marcos 1, 17. Desculpe. 1,15, aliás. Jesus, ele dizendo: o tempo é cumprido. 1,16, 15. Não, Marcos 16, 15. Puxa vida, estou com os olhos, estou chegando direito, né? Ó. Marcos 16, 15. Se eu tivesse marcado assim, aí era mais fácil, né? Marcos 16, 15. E lhe disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. Ele falou: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, Jesus diz que é para ir e pregar o evangelho a toda criatura. É um método de Deus que ele deixou para a pessoa pregar, como está claro aqui.
Aí ele diz assim: aquele que crer, aquele que acredita, que aceitar Jesus, que Cristo morreu na cruz, entregar a sua vida e for batizado, não é o batismo na água. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado no Espírito Santo, que for batizado na morte de Cristo, que no momento que ele crer, ele recebe o Espírito Santo, ele é salvo. Porque se ele crer e não for batizado, ele não é salvo. Não é o batismo na água. Ele só creu, ele acreditou, Jesus é quem salva. Ele acreditou, mas ele não foi batizado no Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo de falar língua, que tem os dons do Espírito, não é esse. É o batismo na morte de Cristo, que Paulo disse em Romanos, capítulo 6, versículo 5, 3, 4, 5. Então ele foi batizado, será salvo. Mas todo aquele que não crer, será condenado. Aí ele não creu, pronto, pior ainda, ele não creu e nem é batizado. E o 1 Coríntios, que eu falei, 1,17, acharam? Pode ler. Tem que bater o assunto. Aqui Paulo disse assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não faça vã. Então não é por você vai pregar o evangelho, vai ser sabedoria de palavras, é para evangelizar com o recurso que você tem, com a capacidade que você tem. Então é por isso que ele disse, não em sabedoria de palavras, conhecer bem, falar bonito, não errar no falar, não é isso. Não ser uma pessoa intelectual, formada, não é isso. Isso não é o evangelho. Intelectualismo não é o evangelho. Isso é da carne, é materialismo, é da carne, é do homem, é escola. Não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Agora vamos continuar aqui em 2 Reis. Então, versículo 8. E quando Eliseu, Eliseu que era o profeta, foi lá no rei. E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissesse ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Mandai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha, o Eliseu, quando ele ficou, foi mandado para o rei. Por que você tomou essa atitude e rasgou a veste? Manda para cá. Veja só, a história é bonita, senhor. O rei de Israel, ele se incomodou, ele ficou incomodado com tal petição. E, portanto, quando a notícia chega a Eliseu, o profeta diz: manda vir a mim. E veio Naamã com os seus cavalos, 9, e veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e se pôs junto à porta de Eliseu. Eu faço até imaginando na mente, que é uma cena que deve ser até descendo. Chegou lá na casa do rei, e vai aquela tropa, aquela caravana de carro, que até não tinha aqueles carros não, um carro aí, né? Não tinha esses carros de hoje, não é? Carro, do animal, a cavalo e tal, assim. E foi aqui,
Então, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, com os presentes, e se pôs à porta da casa do rei da Síria. A comitiva inteira que chegou. Veja só a surpresa de Naamã. Eliseu, versículo 10, Eliseu então lhe enviou um mensageiro dizendo, vou fazer um suspenso aqui, faz de conta que Eliseu está lá no fundo lá da casa dele lá. Chega lá, bate na porta lá, chama lá, né, cravando lá, falou só até assim, 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 assim. Ele nem deu bola para aquele. Eliseu então lhe enviou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e será limpa. Mas Eliseu não saiu pessoalmente falar para ele. Então Naamã, ele esperava uma coisa, era outra. Ele esperava ser recebido com elogio. Quem é que não gosta? Você vai na casa, a pessoa te recebe com elogio, bem recebido, com muita atenção. E ele não ele esperava isso, receber toda a atenção possível do profeta. Mas Eliseu somente envia um mensageiro, um servo dele, vai lá, fala, isso, vai tal lugar assim. E ele lhe diz que falou tudo o que ele dizia fazer. A cura era simples, vamos dizer assim. Versículo 11. E Naamã se foi muito indignado, muito zangado, dizendo, eis que eu dizia para mim. Quando eu falei o que eu dizia, ele com ele no pensamento dele, que nem estudamos que dia Casa Mão Damião, né? Foi lá Salmos, esqueci qual salmo que é, que o salmista lá, que ele pensou consigo mesmo, né? Ele conversou com ele mesmo, né? A gente conversa com a gente mesmo, né? Você faz assim, assim, estou falando para os outros. Então ele falou, dizendo, eis que eu dizia para mim, sairá ele certamente, e estando em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e elevará a sua mão, e tocará o lugar, e sarará. As pessoas, eles querem ver, não quer uma coisa invisível. Ele pensou, esse homem vai sair, vai invocar alto, fazer uma oração, um pedido, passar a mão, fazer um show, é um espetáculo. A pessoa quer isso, quer cena, que vê show, espetáculo, coisa ali, não quer uma coisa. E ele ficou zangado com isso. Naamã, ele era um homem poderoso. Por ele ser um poderoso, ele segundo, ele pensou muito mais que uma ordem objetiva. Vamos falar que faz cura. Que nem quando Jesus tocou no lodo lá para a cura lá, por quê? Jesus tinha poder. Só de fazer isso. Porque ele já curou de longe, né? Que no dia o Paulo pregou esse assunto. Mas ele fez dizer para as pessoas querem ver o trabalho você fazer. Pegar o lodo ou barro, passa. Não precisava disso. Então, nações inteiras temia ele. Se Naamã, ele era poderoso, comandante militar sobre a face da terra, perante a humanidade toda, ele era. Eliseu, para ele, era um homem qualquer. Tudo isto, irmãos, é orgulho. Orgulho. O qual? O pecado culminante da raça humana.
O pecado da raça humana é o orgulho. É a mesma razão pela qual a maioria de hoje nunca recebem nada de Deus, por causa do orgulho. Quer fazer uma barganha com Deus. Eu vou na igreja, quem sabe eu recebo bênção de Deus. Quer fazer as coisas interessado. Quem sabe eu, virando crente que diz isso, quem vira, desvira. Deus vai me dar um lugarzinho no céu. Eu posso arrumar um bom casamento. É isso. Todo indivíduo, todas as pessoas, tem que chegar, não deve chegar ao Senhor do mesmo modo. Tanto grandes, quanto ricos, pobres, ou meninos, todos são iguais perante o Senhor Deus. Pobre, leproso, desventurados, perdidos, sem salvação. Na classe, no mundo inteiro, pode ser de ter dinheiro, pode ter fama, pode ter ou pode não ter nada. Todos merecem a condenação. Ninguém vai para os céus por ser bom, porque não é bom. Acham que é bom. É isso. 12. Quando ele falou no rio que ele falou, que ia então Abana, é o nome do rio, e Farpar, rios de Damasco. Olha o que Naamã falando para os companheiros dele. Então, vou ler de novo o 11. E Naamã se foi muito indignado, dizendo: eis que eu dizia para mim, sairá ele certamente, e estando em pé, invocará o nome do Senhor Deus, e levará a sua mão e tocará o lugar e sarará a lepra. Abana e Farpar, rios de Damasco, não são porventura melhor. Porque ele falou no 10 que vai, que eu já li, né? Vai, Eliseu então lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e será limpa. Aqui, para entender agora, no 12 ele falou assim: Abana e Farpar, rios de Damasco, não são porventura melhores que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? Ele já ficou com nojo, com arrepio daquelas águas turvas, né? E se voltou e se foi indignado. Na realidade fala que esses rios, Abana e Farpar, eram alguns rios mais claros no mundo. Então, porque esse Jordão, ele era tão turvo, o Rio Jordão tão turvo, e ele estava isso de uma forma meia, não muito clara, que as coisas no Antigo Testamento, todas as lições, tira prática para o dia de hoje, que ele estava simbolizando Cristo no Calvário, o sangue de Cristo. O rio era turvo. E o sangue de Cristo também é vermelho. O sangue é vermelho. Simbolizando, ele tinha que ter fé e acreditar. E hoje ter fé e acreditar no sangue de Cristo derramado na cruz. O 13. Mas os seus criados se achegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não a farias? Quanto mais te dizendo ele: levanta-te e ficará limpo. Os homens sempre estão interrogando. Os homens sempre estão fazendo perguntas.
Os homens têm muita curiosidade hoje. Você vai pregar o evangelho, eles começam a fazer pergunta para você. Quer te desviar de você de falar de Cristo. Começa a perguntar algo. E a coisa mais simples que tem para o evangelho para salvar a alma, eles não querem saber. Eles não querem que mexa no pecado dele. Eles querem saber de história, contando. Aí o que deve fazer para merecer a salvação? O homem pergunta assim, o que deve fazer? O que eu devo fazer para merecer a salvação? E a maioria do mundo está trabalhando, tentando ganhar a salvação por obras. Por obras. Por meio de obras. Obras novas. Mas na realidade, tudo que alguém tem que fazer é crer em nosso Senhor Jesus Cristo, é levar-se e vai lavar no sangue de Cristo, é tão fácil, que foi derramado na cruz e será limpo. Será limpo de toda a imundícia do pecado. Então, no versículo 14, então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Aí convenceu ele, né? Conforme a palavra do varão de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou limpo. Você imagina? Era tão fácil para ele. Jesus não disse, aquele que não se fizer como um menino, um desses meninos, não pode entrar no reino dos céus? Por quê? Se fazer ingênuo, humildes, simples, como uma criança, como um menino. O homem tem que se fazer como um menino, como criança na malícia, para poder aceitar Jesus. Senão ele não aceita Jesus. Ele começa a achar que ele merece. Ele começa a correr atrás de algo. Nada satisfaz. Então, por que 7? Não havia nada mágico nisso, quanto ao número. Mas sim, ele mostra aqui que a redenção total é completa de Deus. O número 7, na Bíblia, significa completo, perfeição. Vocês notam que muitas coisas falam no número 7. Fala 7, 7 vezes 7. 7 anos. Em outras palavras, uma obra perfeita, completa. A salvação, ela torna o homem completo. Sabe como completo? Não sem pecado. O homem fica realizado. A salvação torna o homem completo, porque não precisa fazer nada. A salvação, ela é eterna. Depois que ele salvou, a salvação ela é eterna. Não perde salvação. Não é a igreja que salva. Não é obras que salvam. A igreja ela não salvou. Ela mesma, ela é pecadora. A igreja, o membro da igreja, o corpo de Cristo, ele prega o Salvador. Nós não estamos correndo atrás de nada mais para a salvação. Nós estamos correndo além da salvação. Nós corremos atrás da santificação que precisa correr atrás. Do galardão que está preparado. Nós devemos, com amor, procurar separar mais do mal. Separar-se do mundo. O mundo é um mundo. O mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está no maligno. E nós estamos no mundo.
E nós estamos vivendo do mundo, mas como que não fosse do mundo. Então nós decorremos atrás de santificar-nos, crescer na vida espiritual, crescer no amor. Quem ama a Deus, ama a Cristo, que Ele nos salvou, ama a igreja. Aí eu passo a amar o meu irmão, amar aquele que pregou para mim, amar os irmãos, que nós somos a mesma fé, somos filhos do mesmo Pai, o Pai eterno, não é o Pai terreno. O Pai terreno já partiu, eu não tenho mais pai e nem mãe, mas tem muitos pais aqui. Tem o irmão Paulo, irmão Marcos, a irmã Regiane, etc. Perderam o pai, não tem mais o pai terreno é terreno. E aquele que tem o pai procura amar a mãe, estar próximo, junto, que Deus leva. E às vezes vai o filho, primeiro do que o pai. Agora, por isso, a família ideal, a família cristã, a família na carne acaba, porque lá não vai ter marido e mulher, lá não vai ter isso, vai ser como os anjos. No milênio ainda vai ter duas classes de pessoas. Os que vão entrar salvos, vão entrar como nós que salvaram no último tris, que recebeu a salvação pela vista, porque creu em Jesus, o restante dos judeus remanescente e as nações gentias, esse é o Jesus, o Messias, aí não vale mais. Aí não vai ter o corpo glorificado. Vai entrar no milênio com esse corpo como nós estamos aqui, e os que já aceitaram Jesus pela fé vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Esses não vai ter sexo, vai viver com Jesus para todo sempre. E o outro grupo também vai viver lá. Esse grupo que entra com os corpos naturais, vão continuar trabalhando, mas diferente de aqui, não vai ter muitas coisas que tem mal hoje, não vai ter lá. Então, não podemos ficar desatentos, irmãos. Quantos milhões de pessoas que aceita Jesus? Tem muitos, não é só nós, mas em relação da maioria, é pouco, Jesus disse, é pouco. Agora o homem ele é impuro espiritualmente. Ele pode ser um pouco limpo, que ele acha, nesse mundo. Tem uns que pecam mais, é mais pecador, outro menos, mas é pecador. Agora, mas espiritualmente é impuro, porque não tem o Espírito Santo, não está lavado no sangue de Cristo. Vamos continuar lendo aqui agora. Então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva, e ficou diante dele e disse: eis que agora conheço que não há Deus. Vamos ler. E então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E voltou ao homem de Deus. Então, esse Naamã, ele voltou ao homem de Deus, a Eliseu. Ele e toda a sua comitiva. Depois que ficou limpo, ficou tudo, olha o que ele quis fazer. Ele ficou diante dele e disse: eis que agora conheço que não há Deus em toda a terra,
a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas algum presente de teus servos. Ele tinha vontade de entregar a Eliseu uma oferta para recompensá-lo. Ao suborno, mas não foi suborno porque ele não deu antes, ele quis dar de recompensar. Você viu só? E está acontecendo isso hoje. Mas ele quem? Eliseu, disse: vive o Senhor, diante do qual estou, que não aceitarei. Ele importunou para que tomasse, mas ele recusou. Ele insistiu: toma aqui. Ficou tão contente o homem, agora ele acreditou que há Deus lá. Porque ele é da Síria, lá em Israel, então tem Deus, há Deus. Que fez uma cura daquela. Mas não, está aqui. É o presente. E Naamã, então, disse: se não aceitas, então rogo-te que da terra de Israel se dê a teu servo o que possa carregar um par de mulas, porque daqui em diante o teu servo não sacrificará holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Você viu só que agora, que depois que ele viu isso, ele passou a crer no Senhor, por causa que ele viu com os olhos dele. Então, Naamã, agora a gente vê que ele sabia que o Senhor de Israel era verdadeiro. Porque Naamã, lá da outra terra, ele não acreditava só no dinheiro, só no poder. Então ele sabia que Israel tinha um Deus verdadeiro. E não todos os ídolos pagãos, os quais ele tinha rendido muito tempo culto na Síria. Quando a pessoa se converte hoje, irmãos, ele deixa de cultuar Deus estranho. Quando a pessoa aceita Jesus, ele deixa da idolatria. Quando a pessoa aceita Jesus, ele abandona a vida do mundo. O mundo se torna sem prazer para ele. O cristão não deve, um cristão sensível, que está bem perto do Senhor, as coisas do mundo para ele não tem prazer. A alegria do mundo já não é mais alegria. Os irmãos provaram isso, chegou, vamos dizer, nesse patamar. Os irmãos, que nada das coisas que o mundo oferece tem valor algum. Essas festas, essas coisas, os outros nas coisas que você participa, mas servindo a Deus, com Cristo, servindo a Deus, como o povo de Deus. É melhor estar junto do povo de Deus. O melhor lugar de estar é na casa de Deus, é na igreja. É o melhor lugar. Então aqui ele viu, ele largou mão. Ele rendia culto. Nós fizemos muitas vezes isso. As coisas ocupar o lugar de Deus na nossa vida, tirar o nosso tempo de servir a Deus para servir o mundo. Ele agora tinha desejo de oferecer holocausto, antes ele não tinha. Ao Senhor de Israel, ele sentiu que a terra da Síria não era apropriada. O cristão hoje não, ele vai perceber, ele vai sentir na vida dele que o mundo não é apropriado mais para ele. O mundo não quer mais ele. Ele quer servir a Deus. Visto que Israel era a terra de Deus, a terra santa. Naamã estava mais curado, teologicamente falando, pelo menos nesse momento.
do que nos damos conta que à primeira vista, na mente humana, e não na de Deus. Às vezes as pessoas vão pela emoção. Meu irmão, quando a pessoa faz uma profissão de fé, ele levanta a mão e aceitei Jesus Cristo, ele deve dali por diante ele pensar que agora ele vai começar uma nova vida. Tem dois aqui, tem mais outro, não está aqui, que fez a profissão de fé, fica observando bem os irmãos, mas os irmãos, nós somos responsáveis para os novos. Se nós, irmãos, não começar a fracassar no nosso testemunho, os outros vão ver. Porque a pessoa começa a se espelhar no outro que já é mais tempo. Nós não devemos criar tropeço em alguém, nos pequeninos, para desviar da palavra de Deus. Pedro disse que aquele que fazer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, sabe o que era o melhor que ele fizesse? Olha bem, fazer eles tropeçar. Talvez não caia, mas tropeça e às vezes caia. Melhor que ele pendurasse uma pedra de moinho, fala pedra de mó. Eu já vi a pedra de moer milho para fazer fubá. Ela deve pesar, não era a segunda que eu ouvi falar, 200 quilos, não deve pesar mais. Ela tinha mais ou menos 20 centímetros, 30, marrodono, tinha lá no sítio, vizinho, e era tocado com água, via cair a água, roda e virava o moinho. E a Pedro disse, marra no pescoço uma pedra daquela e atira lá no meio do mar, no fundo do mar, que é melhor. Ora, o castigo é tão grande, tão pesado, a ofensa é tão grande a Deus, para ele evitar de fazer um pequenino tropeçar, então é melhor que ele se suicida dessa maneira, amarra uma pedra no pescoço e se afoga lá no mar, mas não faça um desse pequenino. Nós cristãos é responsável, bem não sabemos. Às vezes nós cristãos pelos nossos atos, testemunho, fazemos que alguns se afaste do rebanho por desacreditar em algumas ovelhas fracas, falhas. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém estar em Cristo, olha bem, a nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eu nasci de novo, não fisicamente, para servir a Jesus. Agora eu quero carregar a cruz de Cristo, andar junto com Cristo, seguindo a Cristo. É isso que é o dever do cristão, não seguir as nossas cabeças, a nossa opinião, o que o mundo oferece. O mundo é uma armadilha. O mundo é uma armadilha para derrubar o cristão. Satanás, ele é o cabeça. Ele que governa a raça humana. Se não tiver Deus governando a pessoa, é o adversário de Deus. Então, ficamos com este episódio, esse relato de Naamã. Sabemos que Naamã, ele era cheio de lepra. Lepra física e lepra espiritual. Ele foi curado. Ele foi curado. Eu também fui curado da lepra espiritual. Era um perdido no mundo. E os irmãos também. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos estar aqui
quarta-feira novamente. Se Deus permitir. Boa noite.